Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 25, a partir do versículo de número 20. Primeiramente, eu agradeço a Deus mais uma vez por poder estar aqui na casa dele, trazer uma palavra de confiança, esperança e esclarecimento. Que o Espírito Santo possa me usar conforme a sua vontade e o seu querer. Todos encontraram? Então vamos à palavra de Deus que nos diz e nos fala sobre os descendentes de Isaque. Versículo 20. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor, por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Podei vos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, tem uma palavra que fala sobre a descendência de Isaque. Porém, para que nós consigamos entender um pouquinho mais, nós precisamos voltar um pouquinho atrás, lá no capítulo 24, e no versículo de número 3, que nos diz: não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Vejam, meus irmãos, naquele tempo, as famílias, elas não se misturavam com povos diferentes, porque o povo diferente tem um costume diferente, tem um Deus diferente, e eles seguiam as gerações, casando-se com os parentes. Por isso Abraão envia o servo dele para buscar uma esposa para Isaque. E essa esposa é parente de Abraão. Então, ele vai lá e através do anjo do Senhor, que o guia, ele encontra Rebeca. E ela aceita vir e a ser a esposa de Isaque, mesmo sem conhecer. Mas ela cria em Deus, sabia para onde ela estava indo. E ela vem para essa terra para desposar com Isaque. E nos fala aqui que Isaque tinha 40 anos quando se casa com Rebeca. Mas tem uma particularidade a mais. Rebeca era estéril. Como é que uma descendência vai ter continuidade quando a esposa é estéril? Mas Deus, meus irmãos, tem um propósito muito grande na vida de cada um de nós. Os propósitos de Deus são diferentes dos pensamentos e das intenções do homem. Deus quer te entregar e te entrega dons para que você o use, e depois, muitas vezes, Ele te coloca num deserto, e aí você pensa: será que eu vou morrer nesse deserto? Não, meu irmão e minha irmã. O deserto é lugar de provação. É um lugar onde Deus permite que eu e você enfrentemos esse deserto, enfrentemos as tribulações do dia a dia,
a correria do dia a dia. Ele sabe de tudo que precisamos para nos capacitar. E Ele vai nos moldando, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos orientando, para depois nos entregar aquilo ao qual o propósito dele era. E vejam, meus irmãos, Rebeca, estéril. Como é que a descendência de Abraão vai se tornar uma grande nação? Deus também tinha um propósito na vida, desde Abraão, porque Abraão também, a sua esposa, era estéril. E Isaque foi o filho da promessa. E vejam que acontece a mesma coisa quando Isaque casa com Rebeca. Ela também é estéril. Aos olhos humanos, não há como progredir, como uma nação ficar grande. Mas o propósito de Deus é muito maior do que os nossos pensamentos. O propósito de Deus é perfeito. Somos nós que não entendemos o propósito de Deus. E muitas vezes nos jogamos pela nossa força, pelo nosso modo de agir, achando que estamos fazendo as coisas corretas. E daí, ali na frente, a gente quebra a cara. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos nos caminhos de Deus, quando a gente se aperfeiçoa na sua palavra, quando a gente conhece as estratégias que Deus tem para nos moldar, é aí que nós crescemos. E quando crescemos, a vitória fica bem mais perto de acontecer. E vejam, meus irmãos, que no versículo 21 nos diz que Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Há também, meu irmão e minha irmã, algo de diferente, algo que Deus faz para nos mostrar que a hora e o momento é dele. A perfeição é na hora dele. E não aconteceu de ela conceber no mesmo instante da oração. Eles com 60 anos, então vejam, são 20 anos de caminho, 20 anos buscando, para depois Deus entregar o presente. Mas é tudo na hora certa. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós buscamos algo, oramos a Deus, pedimos a Deus, e parece que Ele não nos ouve. Nós estamos completamente enganados. Ele nos ouve sim, todas as vezes que nós clamamos a Ele, porque Ele é um Pai maravilhoso e sabe de todas as nossas necessidades. Porém, meu irmão e minha irmã, Ele tem o tempo certo, o momento exato para entregar a minha e a tua vitória. Somos nós que na correria do dia a dia queremos o milagre para ontem, quando o milagre acontece hoje. Precisamos, meus irmãos, buscar mais a presença de Deus, orar a Deus, buscar e clamar a Ele. É claro que Ele vai nos presentear, mas o momento é dele. E nos diz a palavra que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E é assim mesmo que acontece. E vejam, meus irmãos, então, se passam 20 anos para Rebeca conceber. E quando ela concebe, ela ainda concebe gêmeos. Que felicidade para o casal, ainda vem 2.
não é um só, vem dois. Mas também nos fala no versículo 22 que os filhos lutavam dentro dela. Havia uma briga dos filhos dentro dela. E vejam mais o que ela diz. Se é assim, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Vejam que interessante, meus irmãos, essa profecia. Vejam essas 2 crianças numa briga dentro do ventre. Mas Deus tinha um propósito, e o propósito dele acontece com perfeição. E aí nasce Esaú. E a particularidade que Jacó vem agarrado ao calcanhar de Esaú. Vejam, meus irmãos, uma particularidade como que estamos juntos. O primogênito seria Esaú, mas ele também está agarrado a Esaú. Parece-me que os dois teriam a primogenitura, mas a primogenitura pertenceu a Esaú. E aí os meninos crescem e acontece que o Esaú, era perito na caça. Ele era o homem de campo. E nos fala assim que ele era ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó, que significa suplantador. E esses meninos crescem e, como eu lhes falei, Esaú era perito em caça e lidava nas lidas de campo. Porém, Jacó, ele era uma pessoa simples que vivia em tendas. Era uma pessoa simples como qualquer uma das outras pessoas, das outras crianças. E vejam, meus irmãos, se nós formos olhar entre Esaú e Jacó, o mais forte, Esaú sempre era o mais forte ali. E o mais fraco seria o Jacó. Mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E acontece então que, em determinado tempo, vem Esaú do campo, cansado e com muita fome. E Jacó estava cozendo um guisado. E quando chega Esaú e vê aquele guisado, ele pede a Jacó: dê-me esse guisado. E nesse momento, Jacó, ele faz uma negociata com Esaú. Eu te dou este guisado e tu me vende a primogenitura. E Esaú nem analisou corretamente a situação e diz: para mim, o que vale uma primogenitura? E vende a primogenitura. Mas Jacó pede para ele jurar que estava vendendo a primogenitura. E tudo transcorre normalmente. Nas nossas vidas, meus irmãos, Deus nos concede dons. Deus nos mostra situações na vida de cada um de nós.
Nem todos têm os mesmos dons. Ele dá dons para aperfeiçoamento de cada um. Não venda, meu irmão e minha irmã, os seus dons por riqueza nenhuma. Aquilo que Deus deu para você é para você. Não venda o bem mais precioso que Deus coloca nas tuas mãos por coisas deste mundo. Esaú achou que na hora ali o melhor era comer, que estava com muita fome e a primogenitura não valia nada. Mas ele se esquece que a bênção da primogenitura vem ali na frente. E Jacó já percebeu antes do que Esaú e tem a primogenitura na negociata que ele fez com Esaú. E depois se passa o tempo e Isaac perde a visão. E mais tarde ele já está mais fraco. E ele não pode deixar de abençoar o primogênito. E aí, como ele tinha uma simpatia maior por Esaú, ele chama Esaú e pede para que ele vá caçar e faça para ele um guisado e traga-lhe vinho, para depois então abençoar a primogenitura. Mas no decorrer disto, Rebeca ouve, porque Rebeca, ela tinha a preferência por Jacó. E ela ouve Isaac falando a Esaú para fazer esse guisado. E ela se antecipa com Jacó e leva o guisado para receber a bênção da primogenitura. Porém, tinha mais uma situação, que Esaú, ele era todo peludo, e Jacó não. E aí então, sua mãe coloca sobre o seu braço uma pele de animal. E assim Jacó, se passando por Esaú, chega a Isaac com esse guisado. E oferece, e até Isaac, ele pergunta, mas como foi rápido a caça? Como foi rápido fazer o que eu te pedi? E aí, ele fala que estava fácil a caça e tudo mais. É claro que ele estava enganando. Mas, como ele já tinha a primogenitura, ele queria a bênção. E aí, Isaac come, se delicia com aquele guisado, mas antes de dar a bênção, ele quer passar a mão no braço do suposto Esaú. E ele coloca a mão e era como se fosse peluda. E aí ele como que se confirmasse que era Esaú. E abençoa, abençoando ele como o primogênito, aquele ao qual o Senhor iria entregar uma grande nação. E vejam, meus irmãos, acontece nas nossas vidas coisas parecidas, coisas semelhantes. Estamos nós também muitas vezes buscando algo que talvez até não fosse nosso, mas quando o propósito de Deus está sobre nós, as coisas acontecem quase que naturalmente. E Deus abençoa Jacó.
E de Jacó vêm as 12 tribos de Israel. E de Jacó vem a descendência até Jesus. Vejam, meus irmãos, os propósitos de Deus. Todos nós temos um propósito. E Deus nos capacita a todo momento. Muitas vezes nós não entendemos porque não procuramos. Não entendemos porque não buscamos através do livro sagrado as informações necessárias. Por isso, meu irmão e minha irmã, Deus tem propósito. Não fuja do seu propósito. Ele está te capacitando a cada dia. E depois de capacitado, Jesus nos deixou uma incumbência. E nos diz em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Vejam, meus irmãos, precisamos nós aprender com essa história acontecida, que quando Deus coloca um propósito na minha e na tua vida, Ele cumpre. Muitas vezes pode demorar um pouco, mas sempre Ele cumpre. A você, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar, levante-se de pé e venha aqui para frente. Venha receber uma bênção do Senhor e sair daqui cheio da sua palavra.